Então, antes de falar de Relational Query Languages, a gente tem que definir o que é uma query. Uma query é uma consulta. Então, no contexto de banco de dados, quando você tem uma consulta, você tem uma demanda de informações desse banco de dados. Então, a Query Language ela entra como uma linguagem que vai ser utilizada para construir essas queries. Basicamente, nós temos 3 tipos de Query Languages. O primeiro tipo é a imperativa, na qual o usuário ele tem que definir o passo a passo da query, ou seja, da consulta, então ele tem que definir passo a passo. Nós temos também o tipo funcional. Como principal exemplo, temos a Relational Algebra. Então, você tem funções e o resultado da query nada mais é do que a, a valoração dessas funções. Ou seja, você vai aplicar ali e executar essas funções, de tal modo que no final você vai ter o resultado da query. Então, um ponto interessante é que as query languages funcionais elas não alteram o estado, elas não geram efeitos colaterais no estado do banco de dados. E por fim, nós temos a linguagem, a query language do tipo declarativa, ou seja, o usuário não está preocupado em como será feito, mas sim no que será feito. Então, um exemplo é que o usuário pede para selecionar, por exemplo, linhas de uma tabela que tenham um determinado valor de um atributo maior do que um número de referência, por exemplo. Ele não fala como se faz isso, ele só fala o que tem que ser feito. A engine do banco de dados vai se encarregar de traduzir isso para um conjunto de passos, né, que vão ser seguidos para realizar essa query. Por fim, né, uma das Relational Query Languages mais famosas, que é o SQL, nada mais é do que uma linguagem mista. Ela engloba elementos das 3 tipos de linguagens, ou seja, tanto elementos da linguagem imperativa, funcional e declarativa.